Olá, gratidão por estarmos aqui mais uma vez juntos nesta troca tão harmoniosa, onde refletimos em torno da obra O Tempo do Autoencontro de Rossandro Cris. É um prazer poder estar aqui hoje refletindo em torno desse texto que nos traz profundas reflexões. Mas antes de nós começarmos a trabalhar a proposta desta manhã, eu gostaria de fazer uma provocação a vocês. Nós temos falado muito dos desertos existenciais, do propósito, do objetivo desse deserto, do quanto mudanças em nossa existência são importantes e necessárias, mas sempre fica uma pergunta: qual é o papel da religião? Será que eu preciso ter uma religião para que eu realize as mudanças tão importantes que eu preciso realizar na minha existência? Será que para que eu evolua, eu preciso me dedicar a uma doutrina que seja espiritualista? Eu preciso? O que é uma religião? Eu preciso estar ali presente em todos os cultos, em todas as reuniões. Eu preciso ser ativo. E a verdade é que nós vamos, olhar para diferentes situações para que a gente possa responder essa pergunta. Essa pergunta, se a gente olhar cada um de nós, alguém aqui que é católico, alguém que é protestante, alguém que é espírita, alguém que é da Umbanda, alguém que é do Candomblé, alguém que é de diferentes religiões. Certamente nós vamos encontrar pessoas que estão lá seguindo semanalmente aquilo de forma quase ritualística, né? Aquela coisa, aquele compromisso, mas são pessoas que estão lá muitas vezes na superfície e não conseguiram, né, trazer aquilo para as suas existências e para as suas realidades. Então, quando a gente olha esses exemplos, antes de lançar um julgamento a essas pessoas, porque julgar não é cristão, mas nós devemos trazer isso como um exemplo para nós, no sentido de que não basta a religião. A religião ela é um caminho. Existem pessoas que conseguem realizar coisas extraordinárias em suas existências sem ter religião alguma. Elas não precisam de religião para que possam se conectar com o transcendente que há, né, na natureza e em si próprios. Mas muitos de nós precisamos da religião, porque a religião é esse canal que nos conecta, né, a Deus. Aí, Rossandro inicia o capítulo de hoje falando que existem indivíduos, sim, que passam anos vivendo em profundo desequilíbrio, mas um dia, ao serem tocados pelo Evangelho, transformam-se de maneira arrebatadora. Agora outros, né, vão estar lá seguindo, né, aquela vida religiosa, mas sem promover as mudanças necessárias. E é como se essas pessoas quisessem ali cumprir uma tarefa, um ritual, cumprindo uma tradição familiar, sem que aquilo realmente provocasse qualquer mudança interna. E há aquelas pessoas que erram e persistem no erro, né? São pessoas terrivelmente equivocadas. Mas quando elas entendem, né, a proposta evangélica, muitas vezes elas conseguem operar as modificações que são necessárias, como acontece com a samaritana no poço, com Zaqueu e com vários outros personagens cujas vidas se davam em pleno desalinho com a proposta de Deus para a nossa vida. Uma pergunta fica sempre no ar: por que nem todo mundo muda
depois de um evento significativo, como, por exemplo, encontrar Jesus na sua caminhada. Como Saulo encontrou Jesus e teve toda aquela mudança, né, que nós falamos no nosso encontro anterior, será que nós, na nossa estrada de Damasco, ao nos depararmos com Jesus, seríamos capazes de mudar, de promover as mudanças necessárias em nós, né? A verdade é que os eventos considerados transformadores são entendidos como experiências que vão interromper as atividades comuns de um indivíduo, causando uma mudança substancial e um reajuste no seu modo de viver, um ponto de inflexão sem retorno. No entanto, nós temos que lembrar que algumas mudanças não vão ter um efeito uniforme para todos, pois dependem não apenas da natureza do evento, mas também da capacidade de cada um de nós em saber como agir. Essa segunda variável, né, traz Rossandro para nós, né, como cada indivíduo reage, tem a ver com a subjetividade de cada um. Por isso, para que a gente possa compreender como os eventos, né, podem transformar as nossas vidas, a gente deve considerar não apenas a ocorrência do evento em si, mas também como indivíduos específicos serão capazes de experienciar essa situação, já que essa mesma, né, experiência pode gerar diferentes significados dependendo de quem está vivenciando esse evento. As consequências, né, desses eventos são moldadas por inúmeras diferenças individuais, sobretudo os nossos recursos psicológicos, como os nossos traços de personalidade, os valores que nós abraçamos, os nossos objetivos existenciais, as nossas crenças religiosas, um autoconceito e um repertório de experiências de vida que todos nós temos. E aí, o Sandro nos traz uma história que é de conhecimento, acredito eu, de quase todos nós, para ilustrar bem isso que ele quer dizer. Essa passagem é o encontro, né, de Jesus com Maria e Marta. Então, nessa história, né, ela é descrita lá no Evangelho de Lucas e ela narra mais ou menos assim. E aconteceu que indo eles, né, ele, no caso Cristo, entrou em certa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã, chamada Maria, que também se sentou aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra. Marta, porém, estava sobrecarregada com muitos serviços. Aproximou-se dele e disse: Senhor, não te importas com o fato de minha irmã me deixar servir sozinha? Lance-lhe, portanto, que ela me ajude. Está lá em Lucas 10, 38 a 40. Então, o Sandro nos diz que a gente precisa ser bastante honesto, né? No contexto histórico daquela época, Marta até tinha uma certa razão. Primeiro, porque uma mulher se sentar ali para ouvir a fala de um homem, né? Não era comum naquela época que homens e mulheres compartilhassem o mesmo ambiente. A lei judaica não permitia isso. Além do mais, as tarefas domésticas ficavam mesmo sob a responsabilidade das mulheres. Marta estava presa àqueles padrões e ela queria que sua irmã Maria também ficasse presa a eles. E, de certo modo, o que ela faz é pedir a Jesus que lembre a Maria das suas responsabilidades. Que lembre a Maria. É meio tipo, vamos colocar Maria no seu lugar, né? Jesus, porém, ele chega para quebrar tradições humanas, para que compreendamos as leis divinas na sua mais pura essência e para nos fazer enxergar o projeto espiritual das nossas vidas. Então Jesus diz: Marta, Marta, és cuidadosa e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. E Maria escolheu aquela parte boa,
que não será tirada dela, lá em Lucas 10, 41, 42. Então, a gente sabe que Marta achou que estava fazendo a coisa mais importante naquele dia, que era servir a todos os convidados, né? Porque certamente eles estariam com fome. No entanto, no que ela está correndo de um lado para o outro, fazendo, né, aquelas suas atividades, né, de forma ali meio que, né, como é que a gente pode dizer? Aquela forma, né, automática, né, como muitas vezes a gente vai fazendo as coisas da vida ali, já está tão acostumado que vai sem nem pensar, ela acaba se irritando com a irmã, que não vai ter o mesmo comportamento dela, porque na cabeça dela, Maria estava com preguiça, estava perdendo tempo ali escutando Jesus. A verdade é que o comentário de Jesus deve ter deixado Marta muito irritada quando disse Maria escolheu a parte boa. Escolher a parte boa, gente, não é escolher o mais fácil ou o mais belo. Jesus aqui, o que ele quer dizer é que escolher a parte boa é escolher algo que seja superior às escolhas do cotidiano, que muitas vezes nos distraem. Maria optou por aquilo que é transcendente. Então a gente quando come, a gente volta a ter fome. Quando a gente arruma a casa, ainda mais quem tem criança, a gente sabe que depois já bagunça tudo de novo. Quando a gente bebe da água da vida, porém nunca mais a gente volta a ter sede. Muitos de nós só vamos perceber isso depois de fazermos, né, uma temporada no deserto, quando a gente, né, cessa os afazeres domésticos, do trabalho, as distrações, e a gente tem que estar ali com a gente mesmo. A gente tem 2 encontros, Marta e Maria, e 2 reações completamente diferentes. A gente acaba não tendo o desfecho dessa história. A gente não sabe se depois Marta ficou irritada e foi fazer comida sozinha, se apressou a comida e depois se sentou para ouvir Jesus junto com Maria. A gente não sabe o que aconteceu. Mas a verdade é que nós não devemos perder a parte boa. A verdade é que a parte boa é o próprio Cristo. Seu sacrifício, seus ensinamentos, a sua caridade e o amor puro não são apenas a boa parte, mas sem dúvida são a melhor parte, a que jamais nos será tirada. E aí, o que muda, né, na vida desses que deixam se transformar pelo Cristo? Eles não passam a ver apenas a vida de uma forma diferente. Eles vivem diferente. Muita gente, né, quer que as coisas mudem sem que a gente mude. E a verdade é que a mudança tem que começar na gente mesmo. Ao mudar de atitude, toda a vida, né, toda a nossa vida muda também. Porque finalmente ocorre a compreensão daquilo que Pedro quis dizer ao afirmar que um gesto de amor cobre a multidão de pecados. Mas deve ser um gesto frequente de amor, e não um gesto de amor esporádico, pretensamente coberto ali por uma sucessão de equívocos. Eis uma visão, né, equivocada do Evangelho, como diz assim, eu erro 10.000 vezes, faço um gesto de amor e todos os pecados estão resolvidos. Não, a coisa não é assim. É um conjunto de atitudes renovadas em amor para que toda essa multidão de pecados seja coberta. A verdade é que só assim o Pai entenderá que o Filho mudou. É só quando a gente começa a ter coerência nos nossos atos, quando a gente começa a ter atitudes que sejam atitudes responsáveis, equilibradas, que vão realmente provar a nossa mudança. Então não basta que a gente diga Senhor, Senhor, e as nossas atitudes não estiverem condizentes com isso, né? Mas também não é para a gente ficar pensando assim, ah, meu Deus, eu sou terrível, não faço nada. Não... A mudança é gradual, mas a gente já pode começar a perceber aquilo que precisa ser mudado. Muitas vezes o que precisa mudar não é nem nada tão extraordinário assim. A gente pode começar, por exemplo, a traçar aqui uma meta que seja uma meta nossa, desse grupo. Quem sabe a gente possa propor uma mudança de olhar, um olhar diferente sobre a vida, sobre o outro.
Que a gente possa começar essa mudança tendo um olhar sobre o outro de não julgamento. Que a gente possa olhar para o outro como um irmão nosso de caminhada. Que assim como nós, enfrenta inúmeros desafios, mas que a gente possa olhar para as situações e para os acontecimentos e buscar aprender com eles. Porque lembrando aquela velha frase, né? O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Ele não precisa experimentar para que ele aprenda, né? Ele não precisa passar toda hora pelo deserto, pela dor, porque ele consegue ter uma percepção de vida para além da sua própria vida. Ele realmente utiliza da sua experiência em sociedade para observar aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, que a gente comece a treinar o nosso olhar e olhar na direção do bem, na direção da luz, e internalizando isso, para que aos poucos a gente comece a ter a nossa conduta também harmoniosa, equilibrada e positiva. Muita paz para todo mundo. Obrigada pela companhia de vocês. Espero vocês aqui na próxima semana, para que a gente possa continuar refletindo nessa obra tão bacana que é o Templo do Alto Encontro. Um beijo grande em todos os corações. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.